Olha, o que aconteceu com os índios Yanomamis, o genocídio, podemos chamar isso de genocídio, considerando as características do fato. Genocídio porque a gente sabe que, primeira coisa, a morte de mais de 500 crianças e também de idosos na aldeia Yanomami, ela aconteceu em função de um descaso, de uma má intenção, em função da desassistência aos povos indígenas. Repare bem, existe o presidente da República, no caso, existia o Bolsonaro como presidente da República. Aí você tinha a ministra dos Direitos Humanos, pense bem nesse nome aí, ministra dos Direitos Humanos, a Damares Alves, e além disso você tem também o ministro da Saúde e o ministro da Justiça. E também você pode incluir aí o vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, na época, que era responsável pela política, aí, no caso da Amazônia. E ainda tem mais. Aí tem o presidente da FUNAI, e você tem a Fundação Nacional do Índio, que deveria ser responsável para evitar as mortes dos povos indígenas, da maneira, inclusive, como aconteceu, no caso dos Yanomamis, e nada foi feito. O Bolsonaro, ele, diante das denúncias, dessas imagens, das mortes das crianças, o que ele fez? Como sempre, ele, mais uma vez, utilizou da estratégia das fake news, que é isso que ele sabe fazer e que os bolsonaristas, os terroristas bolsonaristas e toda a mundiça bolsonarista é capaz de fazer. Então, o Bolsonaro, ele respondeu com mais uma fake news sobre os Yanomamis. A primeira coisa que ele disse, dentre as várias mentiras dele, é que tudo que estava sendo anunciado, falado sobre os Yanomamis não corresponde à verdade, é uma farsa da esquerda. Mais uma vez, já colocando a pilha naquela história da esquerda, comunismo, isso aqui. Então, o Bolsonaro, depois disso, aí ele passa a colocar vários dados, inventa vários dados, várias coisas, dizendo que fez tudo certinho no que diz respeito aos povos indígenas. Só que tudo que ele fala, tudo que ele diz a respeito dos Yanomamis, dos povos indígenas, em nenhum momento ele argumenta sobre o porquê de ter morrido crianças por desnutrição, por desassistência, por pneumonia, por causa do mercúrio, da política maléfica provocada por ele, levada a cabo por ele, permitindo a entrada do garimpo ilegal. Nada disso ele fala. Então, por exemplo, ele não explica que mais de 500 crianças que morreram de inanição, que morreram de subnutrição, que morreram por causa também de pneumonia, que morreram por desassistência, coisa que poderia ter sido feita, ele não justifica nada, não explica nada, apenas acusa a esquerda de farsa, o que ele costuma fazer sempre. E sobre a ministra Damares Alves, ela alegou falta de consulta a indígenas ao pedir veto para a oferta da UTI e água potável. Aqui é uma notícia que tem do Guilherme Amado, no jornal O Globo. Ele coloca essa notícia aqui: após a reação de STF e Congresso, vetos de Bolsonaro foram derrubados. Aí no que diz respeito
os vetos que o Bolsonaro fez na época no que diz respeito à necessidade de política, de planejamento de ações no que diz respeito à Covid, o modo de tratamento da Covid, inclusive para os povos indígenas. E na época, a própria Damares, o que ela fez? Ela chegou a solicitar ao Bolsonaro que não enviasse, inclusive, remédios, coisas básicas para os povos indígenas, alegando que, inclusive, não tinha sido ainda tratado com o Congresso, coisa desse tipo, e aí tornava a vida dos indígenas mais difícil ainda no que diz respeito à Covid. Então, a notícia no jornal Globo, aquela notícia que trazida por Guilherme Amado, ele diz que Damares alegou falta de consulta a indígenas ao pedir veto para a oferta de UTI e água potável. Damares Alves pediu que Jair Bolsonaro rejeitasse oferecer leitos de UTI e produtos de limpeza a indígenas, porque os povos não haviam sido diretamente consultados pelo Congresso Nacional. Olha só, que justificativa, né? Não foi consultado pelo Congresso Nacional, mas se precisava ter atenção básica, principalmente no que diz respeito à gravidade da Covid, né? Que estava matando muita gente. Imagina a situação dos povos indígenas. Então, ela pediu ao Bolsonaro que rejeitasse a oferta de leitos de UTI e produtos de limpeza para os indígenas. Repare se tem cabimento. Então, uma nota técnica enviada pela ministra ao Planalto, assinada em 6 de julho por Ezequiel Roque, secretário adjunto da Igualdade Racial, pedia que Bolsonaro retirasse da Lei de Proteção aos Indígenas a obrigação de União, estados e municípios fornecer itens como água potável, materiais de limpeza, higiene e desinfecção, leitos de UTI, ventiladores pulmonares e materiais informativos sobre a Covid. Bolsonaro, então, concordou, segundo o documento endossado por Damares, mesmo ciente da situação de excepcionalidade vivida pelo país e da celeridade em aprovar projetos de lei que beneficiem e protejam os povos tradicionais, os povos indígenas, quilombolas e demais povos tradicionais, não foram diretamente consultados pelo Congresso Nacional. Então, veja a maldade, a ignorância, a burrice, vejo muito mais como maldade aí. Então, diante da denúncia que foi feita, inclusive, pelos movimentos sociais, pelos parlamentares de oposição, isso, aquilo, o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal derrubou esse veto do Bolsonaro na época. Mas só para lembrar que a justificativa atual da Damares, no que diz respeito às denúncias de que ela não fez nada para resolver o problema dos povos Yanomamis, principalmente, que morreram de desnutrição, aí, a boa parte das crianças. Então, a Damares, ela alega também que tem muita fake news nessa história e tem muita maldade nessa história aí e que ela não é culpada, mas também não justifica a história, né? E aí, veja bem, eu vou pegar aqui a notícia que está agora no 247, uma notícia que tem aqui sobre o que a Damares diz, né? Aqui. Damares se defende da acusação de genocídio, mas admite que sabia da desnutrição dos indígenas. Ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos de Bolsonaro disse que a responsabilidade pela política indigenista não era só dela e relaciona providências que teria tomado, as providências que teria tomado. Veja só, a senadora eleita Damares Alves, dos Republicanos do Distrito Federal, ela foi eleita senadora, na época era ministra dos Direitos Humanos. Ela foi ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro, se defendeu neste domingo
da denúncia de que foi cúmplice de genocídio contra as populações Yanomamis de Roraima, como constataram Lula e ministros em visita à Casa de Saúde Indígena, CASAI, na zona rural de Boa Vista, Roraima. Acompanhei com dor e tristeza, é o que ela diz, acompanhei com dor e tristeza as imagens que estão sendo divulgadas sobre os Yanomami. Minha luta pelos direitos e pela dignidade dos povos indígenas é o trabalho de uma vida, mas, diante de tantas mentiras espalhadas nos últimos dias, preciso esclarecer algumas coisas, disse ela no Twitter. No governo Bolsonaro, a política indigenista era executada em 3 ministérios: educação, assim, educação também, saúde e justiça. Ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos cabia receber denúncias de violações de direitos dos indígenas e encaminhá-la para as autoridades responsáveis, acrescentou. Prosseguiu Damares, que o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos esteve em loco inúmeras vezes para levantar informações no auge da pandemia e distribuímos cestas básicas, enviamos ofícios aos órgãos responsáveis para solicitar a atuação e recebemos relatório das equipes técnicas, as quais informaram as providências tomadas. Então ela diz aqui, o MMFDH, né, que é o Ministério dos Direitos Humanos, que é dela, da Família dos Direitos Humanos, da Mulher, Família e Direitos Humanos, num grande esforço e com apoio de outros órgãos, entregou o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças, inclusive reconhecendo a desnutrição como uma das mais terríveis contra elas, propondo ações. O plano passou a ser executado priorizando 3 áreas indígenas e uma delas é a área Yanomami, CESAI e a FUNAI. Trabalharam muito no governo Bolsonaro, não houve omissão. Ela diz, a desnutrição entre crianças indígenas é um dilema histórico pelo isolamento imposto pela pandemia. Olha só, aí é que ela está culpando o isolamento imposto pela pandemia. Entre os anos 2007 e 2011, Vale do Javari já tinham índices alarmantes dessa situação aí da desnutrição e tal. A mesma imprensa, que hoje faz cobertura positiva da agenda presidencial, fez críticas à época. Tenho a convicção de que mais do que posar para fotos e realizar belos discursos feitos a quilômetros das aldeias, devemos enfrentar a raiz do problema. Sempre questionei a política do isolamento imposta a algumas comunidades. Está na hora de uma discussão séria sobre isso. Ao invés de perdermos tempo nessa guerra de narrativas e revanchismo, proponho um pacto por todas as crianças do Brasil, de todas as etnias. Com o texto, Damares parece querer dividir a responsabilidade com colegas de ministério, seja como for, morreram indígenas, a maioria crianças, que a passo de Damares tinha obrigação de defender. É por esta razão que neste domingo parlamentares do PT protocolaram na Procuradoria da República no Distrito Federal notícia-crime contra ela, Jair Bolsonaro e todos os presidentes da FUNAI na gestão bolsonarista. Olha só, então o que é que a gente tem a dizer sobre isso? A Damares, ela utiliza o mesmo artifício do Bolsonaro no que diz respeito às fake news e dizer que fez tudo certinho. Ora, se ela fez tudo certinho, por que cargas d'água, 570 crianças pelo menos, né, fora as subnotificadas, 570 crianças morreram por desnutrição, pneumonia, desassistência? Por que, Damares? Se você fez tudo certinho, e por que deixou então morrer? Por que essas crianças e os velhos chegaram a essa situação de pele e osso? Coisa que imagens tristes que você só encontra principalmente na época do Holocausto, nazismo, por exemplo. Então, se você fez tudo certinho, por que cargas d'água morreram tantas crianças, né,
na aldeia Yanomami. Onde está essa coisa certa que você fez? E se o Bolsonaro utiliza também o recurso das fake news para dizer que isso é coisa da esquerda, mais uma vez a perversa narrativa odiosa da mentira e de colocar a culpa nos outros, por que é que então, se você fez também, Bolsonaro, tudo certinho, como você diz, por que razão mais de 500 crianças morreram de inanição, subnutridas, com malárias, com pneumonia e outras mazelas? Então não tem justificativa de jeito nenhum. Esse texto aqui da Damares, né, essa sua cartinha aqui, é mais uma grande mentira. Mais uma grande mentira, mais uma farsa. O fato é que mais de 500 crianças morreram de desnutrição, morreram por desassistência, ou seja, morreram por causas que poderiam claramente ser evitadas. E aí tinha Presidência da República, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, FUNAI, o Diaba 4, e deixaram essas coisas acontecerem. Aí é que tá, certo? Então, vimos aí claramente a reportagem feita pelo jornalista da Globo, mostrando que a própria Damares chegou a pedir à presidência da República que negasse leitos, água potável para os povos indígenas, alegando que não foi combinado nada com o Congresso, coisa que estaria na responsabilidade dela, na responsabilidade do governo Bolsonaro na época, de cuidar, de impedir que esse genocídio acontecesse, né? Então, que essas mazelas, que essas mortes acontecessem. Então não tem outra coisa a não ser deixar claro que isso configura um tipo de genocídio, um desprezo pelos povos indígenas, uma intenção clara de deixar a coisa rolar e deixar que os povos, como os Yanomamis, morressem. Primeiro porque se permitiu a entrada do garimpo ilegal que destrói as condições, tira as condições de vida, condições básicas de vida do povo Yanomami, no caso do uso do mercúrio, por exemplo, que contamina a água, só lembrar disso, sem falar de prostituição, de estupro que foi praticado por parte dos garimpeiros, né, da violência contra os povos Yanomamis. Então, aí temos, claro, uma ação desastrosa e uma intenção velada da destruição do povo indígena, no caso aí do povo Yanomami, né? Mas, claro, isso se estende a outros povos. Essa situação não se refere apenas aos Yanomamis. Estamos sabendo agora dos Yanomamis porque essas imagens estão muito claras aí, rodando aí nas redes sociais. Mas a situação é muito mais grave do que se imagina. Por isso que foi protocolado na Procuradoria da República do Distrito Federal uma notícia crime por parte aí de parlamentares, né, contra o Jair Bolsonaro e todos os presidentes da FUNAI, inclusive também contra a Damares Alves, que não fizeram nada esses para impedir que crianças indígenas e Yanomamis morressem de desnutrição. É isso aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas novidades. Até mais.